A gente vive numa cultura que glorifica a competição e o tema desse vídeo hoje traz uma reflexão sobre a minha própria vivência no ambiente de trabalho, sobre a competitividade. Esse assunto ele veio para minha mente aqui porque eu tô finalizando a leitura desse livro, O Poder dos Quietos. E, nossa, ele tá me trazendo tantas reflexões. Ele fala sobre introvertidos e extrovertidos, mas ele fala assim com uma profundidade, tem muitos dados nele, tá sendo muito legal. E eu quero compartilhar com vocês essa minha reflexão, tá? Então, através de um trecho aqui que eu li, ela fala que a hipercompetitividade, que é algo natural na nossa cultura, ela pode fazer com que a nossa empatia desapareça. E não foi sobre o mundo lá fora que eu pensei, eu fiquei pensando sobre mim e o que eu tinha para refletir sobre isso, sobre meus comportamentos e o que eu acreditava sobre a competitividade, tá? Então, eu vivi isso no trabalho e tinha um período que eu estava muito focada nos resultados, na performance. Eu não queria ficar para trás de jeito nenhum. E eu simplesmente percebi que eu fiquei cega com as pessoas ao meu redor, tá? Então não era por maldade, era uma espécie de um túnel ali que eu só via lá dentro e só existiam os meus objetivos e as metas que eu queria bater, tá? Até certo ponto seria saudável, mas poxa, até que ponto isso é saudável? Acho que essa é essa questão que me veio. Até que ponto isso faz bem pra gente e pros nossos relacionamentos, tá? Então, será que as pessoas elas ficam em segundo plano sem a gente perceber, tá? Então, a nossa busca por resultado às vezes faz com que a gente deixa a humanidade um pouco de lado. Então, esse é um dos temas muito urgentes, né, para ser falado, inclusive na nossa geração. Então, a gente aprende que precisa ser o melhor, o mais produtivo, uma pessoa mais bem-sucedida. As redes sociais, então, é mais visível isso, né? Como é um palco constante ali de comparação e tá todo mundo querendo mostrar um resultado, uma conquista, um crescimento, tá? E tem uma coisa que acontece quando a gente entra nesse modo por tempo demais, tá? Então, existe um tempo de foco, beleza, isso faz bem, a gente precisa disso sim. A nossa mente precisa desse foco para fazer as coisas. Mas se a gente passar por muito tempo assim, pode ser que a nossa empatia ela vá embora, tá? Então, isso não acontece de uma vez e também nem de uma forma assim dramática, mas ela vai saindo de mansinho enquanto você tá ocupada demais para perceber isso. E de um jeito muito claro aqui, eu fiz uma pesquisa um pouco mais profunda, que já é pro lado da neurociência, que quando o nosso cérebro ele entra em modo de sobrevivência e a hipercompetitividade ela ativa esse modo, tá? Ele prioriza o foco, a performance e com isso a proteção, tá? Então o que fica para segundo plano é justamente a capacidade de sentir o outro e de perceber que as pessoas ao redor tá precisando de alguma coisa, de se conectarem de verdade, tá? Então, eu não me via como uma pessoa fria, mas você fica uma pessoa com um ponto fixo num só lugar, tá? E eu lembrando disso, né, que aconteceu no trabalho,
desses momentos em que eu estava tão dentro ali do meu objetivo que eu não estava enxergando o que estava acontecendo com as pessoas ao meu lado. Então, eu não perguntava como a pessoa estava, não percebia quando alguém estava mal, sabe? É como se o mundo tivesse encolhido e só coubesse eu e minha meta ali dentro. E sabe, o que me assusta mais, assim, é que eu achava que eu estava sendo uma pessoa muito focada. Achava que isso era o que o sucesso exigia de mim. E tem um preço que esse modo de competitividade, de competição, né, que ela cobra da gente e que a gente às vezes não põe na conta, tá? Então ela cobra sim os nossos relacionamentos. Cobra a nossa capacidade de estar presente, a nossa sensibilidade e aos poucos aquela conexão até com você mesma. Porque como você vai estar conectada com as outras pessoas se você não está percebendo nem você? E quando você tá nesse modo de competição por muito tempo, a gente se perde mesmo, né? Ela não sabe mais, eu não sei, não sabia nem mais o que era, o que eu queria de verdade. Sabe? Eu só preciso dar certo, eu só preciso acabar, eu só preciso vencer, eu só preciso bater a meta. Não sabe nem mais o que você sente. Você só sabe o que você precisa entregar. E aí vem uma exaustão física tão grande e com isso vem uma exaustão da alma que perdeu totalmente a conexão. E eu falo isso de um lugar que eu realmente vivi. E o que muda isso? Aí que eu fui percebendo. Foi esse momento ali de consciência mesmo. Olha, pela leitura do livro eu comecei a perceber isso. E não como uma virada mágica mesmo, mas de começar a me observar, de começar, poxa, o que eu passei ali? O que posso fazer diferente? Entendeu? De perceber que quando eu comecei a entrar nesse modo, que minha visão estava ficando estreita demais. Tá? Então, o autoconhecimento, ele foi me devolvendo essa capacidade de sentir o outro, tá? Isso realmente uma construção. Você vai começando a se entender de verdade, vai entendendo os seus padrões, os seus medos, os medos de ser rejeitada. Nossa, o quanto eu vejo isso em mim, tá? Eu percebi o que me movia, o que me fechava. Então, você sair desse piloto automático de competição e fazer mais escolhas conscientes e até trocar a palavra competir por colaboração. Na verdade, a gente tá sempre colaborando um com o outro, né? E entender que não é errado, querer crescer não é algo errado, isso é da gente, tá? Mas quando a gente perde a nossa humanidade ali no caminho, aí talvez não seja uma conta que vale a pena pagar, que a gente perde a nossa conexão com nós mesmas e com as outras pessoas. Então, se você se reconheceu em alguma parte que eu falei, talvez você também já ficou cega para as pessoas ao seu redor e você sente que está nesse lugar agora. Eu quero te dizer que tem outro caminho, tá? E isso não quer dizer que você tem que parar de crescer, mas é começar a observar para você não se perder, tá? E o que eu quero te oferecer é que esse é o trabalho que eu proponho através da jornada de autoconhecimento, que é um ambiente que vai
fazer você refletir, colocar em prática no seu dia a dia sobre um pouco de tudo que acontece na sua vida, mas o muito que acontece dentro de você. O link tá na descrição e eu te convido para fazer parte desse ambiente construtivo e com paciência e compaixão a gente consegue cada vez mais nos conectar com a gente e não ficar tão alienado, né, no que os outros dizem que a gente tem que fazer. E é isso, gente, até o próximo vídeo.